Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Hoje a nossa ceia, eu creio que você já preparou aí o cálice, o pão para nós tomarmos, participarmos da ceia do Senhor. Eu quero que você que pode me acompanhe nessa leitura o segundo livro de Samuel, no capítulo 9, o versículo 7 e 8 diz assim: Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então ele respondeu: Mefibosete, quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Veja o que Deus quer falar, quer tratar conosco nesse dia. Aqui nós temos Mefibosete, um jovem, filho de um príncipe, veio de uma linhagem real, porém, quando o reino pelo qual Jonatas, o pai de Mefibosete, estava sendo ameaçado, uma pessoa, a cuidadora de Mefibosete, ao correr com ele, deixou ele cair. Ele era um bebê e ele ficou então aleijado. Desde então eles fugiram e foram para um lugar de dificuldade, um lugar de sofrimento, um lugar de dor, um lugar de tristeza e de falta de recursos. Enfim, quando Davi, que era amigo de Jonatas, o pai desta criança que sofreu esse acidente, tomou o reino. Agora Davi era rei, Davi estava numa posição privilegiada, e Davi lembrou da aliança, Davi lembrou do relacionamento, da amizade, do amor que ele tinha por Jonatas. Chamou os seus servos e disse: sobrou alguém, um herdeiro, alguém da linhagem de Jonatas, para que eu possa usar de benevolência, para que eu possa mostrar para eles, exercer na verdade a honra que eu tinha, a aliança que eu tinha com o pai dele. Sobrou alguém e eles encontraram este jovem. E Davi disse para trazer esse jovem à sua presença. Veja, saiu de um lugar de tristeza, um lugar de falta de recursos, um lugar de sofrimento, de dor, de esquecimento, e agora está na frente do rei. Então o rei chama Mefibosete e começa a falar que tinha uma aliança com seus pais, e a lealdade transcende a vida. Ainda que alguém morra, quando tem dois amigos, por exemplo, amigos leais uns aos outros, ainda que morra, ainda que aquela pessoa venha a morrer, a lealdade ela permanece. Então ele começa a falar da amizade, da lealdade, do amor que eles tinham, e disse a Mefibosete: Mefibosete, eu restituirei tudo o que é seu. E tem mais, Mefibosete, você vai sentar à minha mesa, você vai comer comigo todos os dias. Olha, eu não sei você, mas era um motivo para nós celebrarmos. Meu Deus, olha de onde eu saí, olha agora onde eu estou. Eu acredito que eu ficaria tão emocionado, começaria a chorar e agradecer ao rei. Eu imagino isso. E Mefibosete, a resposta dele a todo esse acontecimento foi se prostrar no chão novamente e dizer assim: ai, mas eu sou um cão morto. Como é que você pode ter olhado para um cão morto como eu? Eu acho interessante a interrupção nesse texto, onde Davi, ao ouvir essas palavras de Mefibosete, você não vai conseguir ler em outros textos Davi se referindo, conversando, o rei falando novamente com Mefibosete. Interrompendo este momento, Davi imediatamente chama um servo, um cuidador
daquele jovem e começa a falar com ele, a tratar agora de assuntos com ele e não mais com Mefibosete. Sabe, lendo esse texto, eu vejo que não é diferente o que nós estamos vivendo, não é diferente o que algumas pessoas escolheram, como algumas pessoas escolheram viver. Um sentimento de vitimismo, um sentimento de coitado, olha, eu não tenho oportunidades. É um sentimento que tomou conta da sociedade, das famílias, de algumas pessoas, mas não no país, no mundo. Você vê diversas lutas e causas em cima de sofrimento, de dor, legítimo sofrimento. Porém, enquanto nós nos sentirmos, enquanto você se sentir assim, como Mefibosete, um coitado, um cão morto, uma pessoa sem recursos, sem oportunidade, eu sofri demais, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, o meu pai saiu assim, a minha mãe fez isso, eu perdi a minha oportunidade, eu nunca tive a chance de estudar. Enquanto nós nos prendemos, nós nos amarramos com estas correntes, essas fortes correntes de escravidão emocional, mental, histórica, enquanto nós nos amarramos, eu digo nós porque tem pessoas que elas não são acorrentadas, elas próprias se acorrentam, elas próprias se amarram, elas são prisioneiras de uma mente escravizada. Ainda que tenha oportunidades, ela não vê, porque ela é escravizada na mente. São pessoas que vivem carregando consigo traumas, atravessam a vida carregando traumas, dores, sofrimentos, que ainda que sejam legítimos, eles não podem te paralisar, eles não podem te impedir de viver o melhor, eles não podem te impedir de viver uma transformação, eles não podem te impedir de viver uma mudança, mas quem pode mudar isso é você. Nós temos a figura do Rei dos Reis hoje, Deus. Eu falei de figura por causa de Davi, né? Davi estava na figura de rei. Então, qual é o nosso rei? Deus. Deus tem restituição para nós. Deus quer colocar-nos no lugar de honra. Deus quer colocar-nos no lugar de provisão. Deus quer colocar no lugar de cuidado, de possibilidades. Mas às vezes a mente escravizada não permite ver, não permite pensar, e queremos pensar pequeno, queremos viver pequeno, e Deus está falando: você tem lugar à minha mesa todos os dias, e a gente prefere ficar longe, a gente prefere se sentir pequeno. Isso não é para mim, não, eu já tentei, é porque o meu jeito é assim, eu fui criado desse jeito, não, mas porque aconteceu isso lá atrás, agora não dá mais. Eu quero dizer que se você muda a sua mentalidade, se você muda a sua maneira de se ver, se você muda a maneira de você ver a Deus, se você sai dessa escravidão do vitimismo, tem possibilidades para você. Não sei se você sabe, eu tenho uma filhinha de 1 ano e 7 meses, a Bela, e esta semana eu tive uma experiência que eu não havia tido ainda. Ela já tinha caído algumas vezes, já tinha chorado, tinha ralado o joelho, e bateu a testa. Acho que tinha sido um dos acidentes que ela sofreu. Pior, né? Criança é assim. E ela tinha batido na mesa e machucou a testa, ficou uma marca e tal. Chorou bastante, mas não foi nada tão grave quanto o que aconteceu essa semana. No começo dessa semana, nós estávamos em casa, minha esposa precisou resolver um assunto muito rápido, foi questão de minutos. Eu estava na frente do computador, trabalhando logo pela manhã, e
Daqui a pouco ela saiu, entrou no quarto e caiu, onde ela não poderia cair. Ela tinha o quarto inteiro para cair, ela caiu no único lugar que não deveria. E nesse lugar tem um pedaço de madeira assim, de um puff, né, no chão, e ela caiu e bateu justamente nesse pedaço de madeira, na quina de madeira, bateu a boca e o nariz. Quando eu viro para trás, eu olho, tá ela assustada e sangrando, 1 ano e 7 meses, sangrando, e chorava. E eu me levantei rapidamente, fui tentar entender o que havia acontecido com ela, se havia quebrado o nariz, se tinha acontecido algo muito grave, porque a cena era assustadora. Então naquele momento entrou um silêncio assim, né, estarrecedor entre eu e a minha esposa, e ficamos assim, em silêncio, e tentando entender, mas por que ela está aqui, por que deixou, né? Por que eu não vi, ela estava atrás de mim. Mas ficamos calmos e ela chorava copiosamente. Limpamos aquele machucado dela, limpamos aquele sangue. Ela parou um pouco, já não se assustava mais porque ela não viu sangue. E passado acho que meia hora, ela estava com o nariz inchado, a boca inchada, estava já falando, correndo atrás de brinquedo. Eu havia falei, Gabriela, não dá nada que seja ácido, né, que pode machucar a boquinha dela, tá? Na hora de comer, ela comeu normalmente, não reclamou, brincou o dia inteiro com o nariz e a boca inchada, o dia inteiro brincando, enquanto eu vou falar por mim, não sei, minha esposa, né, mas eu fiquei o dia inteiro remoendo aquele acontecimento. Eu fiquei o dia inteiro pensando, é assim que acontecem os acidentes, é só um descuido, olha o tanto de acidente doméstico que acontece todos os dias. E é verdade, tem inúmeros acidentes domésticos envolvendo crianças que acontecem todos os dias, né? E isso ficou martelando na minha mente, foi o dia inteiro, foi um dia ruim, de certa forma. Atravessei o dia inteiro. Quando foi à noite, estava conversando com uma pessoa muito querida, um discípulo, e o Espírito Santo ministrou isso fortemente no meu coração. Inclusive eu compartilhei com ele. A minha filha, de 1 ano e 7 meses, sofreu um acidente, mas em meia hora ela já estava pronta para tocar a vida, para seguir em frente, para continuar brincando, para seguir a vida dela, enquanto eu nem sofri o acidente, mas eu fiquei num outro caminho. Ela foi para um caminho, eu fiquei num outro caminho. Meu caminho foi pensativo, de tristeza, de culpando a mim, porque podia ter visto, podia ter cuidado. O que eu vou fazer com esse móvel? Vou jogar fora? E fiquei pensando e remoendo aquilo durante o dia inteiro. E ela seguiu, ela tocou em frente. E Deus começa a falar comigo da nossa capacidade de lidar com as nossas dores, ou a nossa falta de capacidade de lidar com os sofrimentos. São traumas reais, legítimos, aconteceram na minha vida, certamente aconteceram na sua, mas se nós vivemos e nos paralisarmos lá atrás, tentando buscar uma reparação, tentando achar um culpado, alguém que seja responsável por aquilo, para me reparar os danos que causaram na minha vida, porque agora a minha vida não vai continuar, porque se não me reparar isso, não, sai desse ambiente de vitimismo, sai dessa bolha criada que te paralisa. Você precisa começar a viver a vida de maneira como ela se apresenta a você, com as possibilidades que Deus mostra para você. Deus, Ele tem, assim como Davi, um lugar de restituição, um lugar de honra, um lugar para que nós possamos sentar à mesa com Ele, um lugar onde nós possamos viver com Deus. E se nós não entendemos isso, nós ficamos como Mefibosete, sentindo uma vítima, um coitado, uma pessoa sem oportunidades, ou que não é para mim esse lugar onde Deus está me chamando.
a nossa capacidade de lidar com as dores, com o sofrimento. Sabe, nem tudo que acontece na nossa vida de ruim, que é ruim para nós, que é ruim para experimentarmos, nem tudo que é ruim que acontece conosco é para nos destruir. Tem coisas que não são boas passar, mas são para o nosso fortalecimento. Você tem situações, por exemplo, humilhação que você passa, desonra, deslealdade que você sofre, traições que acontecem na sua vida, que elas vão matar a sua ingenuidade. Às vezes nós ingenuamente nos envolvemos num relacionamento. Talvez você se envolveu num relacionamento ingênuo, seja de amizade, seja um relacionamento no trabalho, profissional, seja um relacionamento conjugal, enfim, mas que qualquer grau de relacionamento, e você entrou ingênuo, você entrou acreditando naquilo. Sabe, é como aquela pessoa que passa na rua e fala assim: olha, eu tenho um bilhete premiado, compra aqui para mim, porque eu não vou poder sacar esse dinheiro, tem 1 milhão, mas se você me der 100 reais, esse bilhete é seu. E aquela pessoa fala: meu Deus, que legal, toma 100 reais, eu vou lá na lotérica sacar 1 milhão. Aí você chega lá, a pessoa fala: não, isso aqui é falso. O que você vai falar? Fui enganado. Como que eu pude ser tão ingênuo? Como que eu pude entrar aqui tão assim, achando que isso podia ser verdade? Muito ingênuo. Nunca mais eu faço isso. Você aprende. Então são coisas ruins que acontecem, que nós passamos em diversos ambientes, em diversos momentos, em diversas áreas da nossa vida, e que são, na verdade, para nos trazer uma capacidade melhor de julgar as coisas, os momentos. Nem tudo é para te aprisionar, é para te deixar, para que você sofreu. Não, trouxe um aprendizado, não foi bom, mas trouxe aprendizado, te fortaleceu. É isso que nós precisamos entender. Nem tudo que acontece de ruim da nossa vida é porque que Deus não me protegeu, porque eu sou de Deus e Deus deveria ter me protegido, deveria ter feito isso. É claro que Deus, Ele é protetor, mas tem momentos da nossa vida que nós vamos passar por algumas situações, e não adianta você tentar achar um culpado para aquilo. Você deve olhar para aquela situação e extrair o melhor dela, ainda que ela não seja boa. E eu estou falando com você que talvez está paralisado num trauma de infância, talvez você está paralisado numa traição, está paralisado numa falta de honestidade, algo que você sofreu no passado, e isso está te impedindo de desfrutar do melhor hoje, de aproveitar melhor a família, a vida, os relacionamentos. Isso está te impedindo. E o problema está nas pessoas. Se você continuar olhando para as pessoas, você vai sempre vê-los, sempre ver esses problemas. Não, o problema está na sua falta de capacidade de lidar com as suas dores. Uma criança criança de menos de 2 anos, capaz de lidar com as dores facilmente. Agora adultos com mais de 30 encontram dificuldade, ficam remoendo, ficam tristes. E se nós não entendemos isso, podemos trazer traumas para o resto da vida, limitações para o resto da vida. O que eu quero propor a você, que você saia deste lugar, das dores, do sofrimento, daquilo que te faz mal, daquilo que te deixa para baixo, e como uma criança, consiga lidar com essas dores, consiga lidar melhor com isso que você viveu, com isso que você passou, porque só assim você vai poder desfrutar das oportunidades que o Rei, que Deus tem para você. Nós vamos sentar hoje à mesa, e agora é um momento de reparação, nós vamos sentar à mesa com o Rei.
Nós vamos sentar à mesa com o Pai. Nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. E eu quero que você feche os seus olhos, olhe para dentro de si e fale com Deus neste momento. Senhor, nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos pela Tua palavra, que ela é libertadora. Agradecemos pelo Teu ensinamento, que é único para as nossas vidas. E hoje, o que aprendemos? Aprendemos que o Senhor tem um lugar de honra para nós. Aprendemos que o Senhor tem um lugar de reparação, de restituição. O Senhor tem um futuro melhor do que aquilo que nós podemos imaginar. A Tua palavra diz que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou aos nossos corações o que o Senhor tem preparado para nós. Então cremos, sabemos que o Senhor tem o melhor para nossas vidas, e nós só vamos poder viver esse melhor quando aprendermos a sairmos, a tirarmos as amarras do passado, a rompermos com essas correntes que nos aprisionam, que nos vitimizam diante de diversas situações negativas em alguns momentos da nossa vida. Mas nós não estamos mais lá, nós não estamos no passado, nós não vivemos no passado. O passado ele ficou para trás. Hoje o que temos é um presente dado pelo Senhor. Hoje temos um presente dado pelo Senhor. O futuro está nas tuas mãos, mas o presente dado pelo Senhor é único. E o que nós estamos vivendo aqui não é o passado, tampouco o futuro. Estamos vivendo este presente. E hoje então decidimos, Senhor, decidimos deixar para trás esses sofrimentos, essas dores. Pedimos ajuda ao Senhor naquilo que nós não sabemos como lidar. Decidimos deixar, romper com estas correntes, com estas barreiras, esses bloqueios, porque queremos viver esta oportunidade, o melhor. O Senhor tem um lugar para nós, e é neste lugar que nós queremos viver, um lugar de restituição, de restauração, de possibilidade, de honra, um lugar dado, preparado pelo Senhor. Te agradecemos por esta oportunidade, e ao tomarmos do sangue de Jesus, ao comermos deste corpo, tenhamos mais de Jesus, da sua capacidade de lidar com as traições, da sua capacidade de lidar com o desprezo, da sua capacidade a capacidade que ele teve de lidar com a falsidade, com o sofrimento. Esta mesma capacidade o Senhor vai nos dar. Eu creio nisso, quando participarmos do corpo e do sangue de Jesus. Te agradecemos, Pai, te agradecemos por mais esta palavra, que irá certamente transformar a nossa vida. Muito obrigado, em nome de Jesus. Olha, que Deus continue ministrando ao seu coração. Participe do corpo e do sangue de Jesus aí, você que está em família, e que o Espírito Santo ache lugar em você. Talvez você vai lembrar ao decorrer dessa semana, ao decorrer desse dia, em momentos de traumas, de dor, de sofrimento, algo que está paralisando você, algo que te fez muito mal. Não é para você se alegrar com isso, é claro que não. Algo que te fez mal, mas você precisa dar uma resposta a isso, dizendo: eu não vou deixar mais esse sentimento me atrapalhar, eu não vou deixar mais esses pensamentos, essas lembranças, essas más recordações me paralisarem, me acorrentarem. Quero viver o melhor, e para isso eu tenho que aprender a lidar com as minhas dores. Tenho que aprender a lidar com as minhas dores. Que Deus continue ministrando ao seu coração. Nos vemos nas próximas, em nome de Jesus.